Em nome de Jesus. Amém. Por curiosidade, vocês já passaram alguma noite em claro sem conseguir dormir? O que fez vocês passarem a noite em claro? Um filho, cuidado de alguém que precisa de cuidados, preocupações, peso na consciência, lembranças do passado, problemas emocionais ou até mesmo transtornos psicológicos. Terminar um trabalho de faculdade para o dia seguinte, sofrer injustiças. São muitas coisas que podem nos tirar o sono, não é? No Salmo 4 nós temos Davi passando por angústias pessoais e por injustiças. Há quem diga que o contexto deste salmo é o mesmo do salmo anterior, o Salmo 3, quando ele fugia do seu filho, Absalão, que queria simplesmente matá-lo para assumir o trono de Israel, assumir o trono que era do seu pai. E a impressão que dá neste salmo é que o Senhor estava demorando para responder às orações de Davi, como se eu tivesse o abandonado. Responde-me quando eu clamo, ó Deus da minha justiça, escreve Davi. Que há motivo maior para perder o sono do que ser perseguido pelo próprio filho e ter a sua honra como rei de Israel atacada pelos aliados de Absalão, perdão. No entanto, Davi sabia que Deus é o Senhor da história. É Ele quem governa sobre todas as coisas. Porque em outros momentos, esse mesmo Deus já havia dado alívio a Davi. É só lembrarmos das histórias, por exemplo, de Davi e Golias. E assim, daquele extremo da angústia que Davi estava, do responde-me, ó Deus, o salmo passa para o extremo da confiança. Quando ele diz, na angústia tu me deste alívio. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Davi demonstra intimidade com Deus aqui. Ele sabe que Deus é justo e o protege, porque Deus protege os seus. Por isso ele clama pedindo uma resposta a Deus, porque era o que ele podia fazer naquele momento. Aquele momento em que a gente se sente impotente, que não tem muito o que fazer, a gente simplesmente clama a Deus. Responde-me, ó Senhor, tem misericórdia de mim. E assim ele clama ao Senhor para que ele seja ouvido, não porque ele é digno, ou porque ele é merecedor de ser atendido por Deus, como se ele tivesse muitos méritos. Não. Mas porque ele confiava simplesmente na misericórdia de Deus, que Deus é misericordioso e ajuda os seus, protege os seus, alivia os seus. O interessante é que, na continuação dessa oração de Davi, ele não se preocupa apenas consigo mesmo. Ele, como um bom pastor de ovelhas que era, ele também se dirige aos filhos dos homens, admoestando-os para que voltem ao caminho do Senhor. Até quando vocês vão querer transformar a minha glória em vergonha?
Até quando amarão a vaidade e buscarão a mentira? Tremam de medo e não pequem. Consultem no travesseiro o coração e sosseguem. Quase as mães dizendo, sossega o facho, né? Ofereçam sacrifícios de justiça e confiem no Senhor. É praticamente o mesmo discurso de Pedro em Atos 3 que nós lemos. E o discurso de toda a Bíblia. Arrependam-se. Se convertam. Voltem para o caminho. Para que sejam cancelados os pecados de vocês. Ora, se nós somos povo de Deus, ou como diz o apóstolo João, se nós somos chamados seus filhos pela adoção batismal, nós não vamos querer viver no pecado, pecando da mesma forma, sem se arrepender. Mas nós vamos buscar viver de forma piedosa, arrependidos, como quem deseja fazer o que é certo, por conhecer o justo Deus e conhecer a sua lei que diz o que é certo e o que é errado. É assim, como afirma Davi, que Deus distingue para si o piedoso, ou seja, aquele que vive em arrependimento e fé. O piedoso, quando ele é confrontado pela lei de Deus, ele treme de medo. Treme de medo das consequências. Assim como um pai, quando castiga o filho, tem medo do castigo o filho. E essa pessoa não vai querer mais pecar daquela forma. Vai querer se corrigir. Já o não piedoso vai viver de maneira hipócrita, sem verdadeiro arrependimento, sem fé verdadeira em Deus. Ao que parece, Absalão e os seus aliados, seus cúmplices, não estavam interessados no arrependimento, não estavam interessados na lei de Deus. Para eles, tanto fazia se estavam pecando ou não. E mais para frente, isso lhes custou a vida. Quiçá a vida eterna. Já Davi, diante daquela dificuldade, ele simplesmente se agarrou em Deus. Ele se agarrou na sua misericórdia de tal forma que no devido tempo ele foi livrado. A luz do rosto do Senhor se levantou para ele, como o sol que nasce pela manhã. Meus queridos, tem momentos na nossa vida que tudo parece estar fora do nosso controle. Não bastam as angústias pessoais, ainda tem coisas que nos atormentam, tem injustiças que acontecem conosco. Nesses momentos nós somos convidados a entregar tudo nas mãos de Deus e fazer como fez Davi. Clamar a Ele pedindo por justiça, por alívio, por misericórdia, por segurança. E sabe como é que o Senhor responde a esse nosso clamor hoje? Ele responde de maneira real, vindo até nós no sacramento do altar, nos oferecendo a sua presença real, a sua paz, a sua alegria. Jesus se põe no meio de nós como
Ele fez com os seus discípulos lá em Lucas 24. E nos diz que a paz esteja com vocês. Ele diz para não termos medo, nem dúvidas de que Ele está vivo, com as chagas da vitória sobre a morte em suas mãos, nos seus pés, no seu lado. Ele nos explica o porquê que era necessário que Ele morresse, para que se cumprissem as Escrituras. E assim, Ele cancelasse o nosso pecado e nos reconectasse com o Pai. Ele abre o nosso entendimento para reconhecermos os nossos pecados. Ele nos capacita para nos arrependermos, para recebermos a salvação eterna pela fé, para sermos testemunhas destas coisas. E Ele nos reveste do poder que vem do alto, o Espírito Santo, para permanecermos confiantes diante da batalha contra o mundo, que diz que isso não é verdade, diante das hostes infernais, que querem nos ver mortos e condenados. Como diz Davi, Jesus Cristo é o Deus da minha justiça. O Deus que me torna justo pela fé. E mesmo com tamanha dificuldade naquele momento, Davi pôde dizer: em paz me deito e logo pego no sono. Qual foi o segredo de Davi? Será que ele estava com todos os seus problemas resolvidos? De modo nenhum. Ele só pôde afirmar isso porque alguém o protegia. Alguém dava a ele descanso. Alguém o fazia repousar. E este alguém era o Senhor. O mesmo Senhor que promete aliviar as nossas cargas, que promete carregar conosco a nossa cruz e fazer resplandecer o seu rosto sobre nós naquele turbilhão da vida que nós temos. Ele recorreu ao Senhor com súplicas, com clamores, com confissões de fé, e ainda admoestou os que lhe perseguiam com a verdade divina. Davi não deixou de buscar ao Senhor, porque ele confiava que Deus ouvia a sua oração e não o abandonaria jamais. E assim nós somos convidados a recorrer ao mesmo Senhor, que promete nos ouvir em todos os momentos. Promete nos ouvir em tempos de angústia, de injustiça, de noites mal dormidas. Ele nos mostrará a sua misericórdia e nos livrará no devido tempo. Pois é Ele, somente Ele que pode nos dar a paz e a alegria que o mundo não tem e nunca terá para nos oferecer. Os inimigos que nos tiram o sono podem ser numerosos, podem até ser poderosos, mas o nosso Deus é o Senhor dos exércitos. Ele nos dará o alívio que precisamos no devido tempo, seja neste mundo, seja no mundo do porvir, quando todas as coisas serão restauradas, inclusive nós, que teremos os nossos corpos transformados à semelhança do corpo glorioso de Jesus.
para vivermos a vida eterna que Ele tem a nos oferecer. É nessa esperança que nós podemos dormir em paz. Porque é Ele, a fonte de paz, que nos traz segurança para repousar. Em nome do Cristo Rede Vivo, a nossa fonte da paz. Amém.